Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais aqui no Próximo Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje a gente vai falar sobre Santos e Botafogo, o jogo que aconteceu ontem, né? Acabou em 2-2, aí um empate importante, acho, para o Santos pela situação, pelo como foi o jogo, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas que a gente tem que deixar claro, não é um resultado bom para ninguém, né? Não é um resultado bom para o Botafogo, é óbvio, porque é o time que fica mais longe aí de se classificar direto para Libertadores, mas é pior ainda para o Santos, um time que agora está a um ponto do rebaixamento, né? Um ponto apenas do Vitória, abriu um ponto do Vitória, pelo menos nessa rodada, mas viu o Atlético Mineiro ganhar, então a possibilidade mais fácil dele passar alguém. Agora tá a 3 pontos do Internacional e 3 pontos, acho que do próprio Atlético Mineiro, mas o saldo de gol pro Atlético é muito grande. Não sei se é pro Atlético Mineiro ou pro Ceará, acho que é pro Ceará. E pro Internacional, o Santos teria que ganhar de 2-0, o Inter perde 2-0, mesmo assim, não sei se passa. Então é muito difícil o Santos passar alguém na próxima rodada, mesmo que ganhe do Fortaleza. E mais uma final que vai precisar ganhar. Então, temos que deixar claro um resultado bom, dado que foi o jogo, mas um resultado ruim, dado que é a tabela e o momento do Santos. E esse resultado é ruim, muito pelo jogo anterior. Esse jogo, eu acho que ele tem muita correlação com o que o Santos fez na partida anterior. Porque fora de casa, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, mando dos caras, eles têm um time muito melhor do que o nosso, não tem o que falar. Eu acho que um empate 2-2 seria um bom resultado, seria um resultado pra gente comemorar, se tivesse ganho do Vitória. Porque se tivesse ganho do Vitória, cara, a gente estaria falando que o Santos precisava de 12 pontos nos últimos 4 jogos, então o Corinthians ganhou, Vitória tinha que ter ganho, teria empatado com o Botafogo, 7 pontos, aí se ganhasse do Fortaleza teria feito a obrigação dele, 10 pontos. Mas com esse empate, com a derrota pro Vitória, o Santos só tinha que ganhar os outros 3. E empate agora significa que o máximo de pontos que o Santos vai chegar em 12 disputados vão ser 7 pontos. Então vai ficar 2 pontos abaixo do que precisava. Vai correr risco de ficar aí até o último, né? A última parte do Campeonato Brasileiro. Então é uma realidade que a gente abraça e... Abraça não, né? A gente é colocado e a gente vai ter que enfrentar. Então, eu acho que, diferente da última partida, onde eu fiz vários ponderamentos sobre o Vojvoda, e eu critiquei várias coisas, várias teimosias do Vojvoda, eu acho que nesse jogo a gente tem que ter humildade de falar, não acho que foi culpa do Vojvoda, não acho que ele tem culpa sobre o resultado negativa, tá? Acho que ele tentou coisas diferentes, eu acho que se ele tem responsabilidade de uma coisa, sobre o Adonis Frias e o Alexis Duarte estarem invertidos, pra mim o Adonis tinha que estar pelo meio e o Alex pela direita. Acho que é a única grande culpa do Vojvoda no jogo, afinal, as grandes chances acontecem justamente na lentidão do Adonis Frias, e tanto que ele tirar o Frias e tirar o Duarte, deixar o Frias no jogo, no segundo tempo me pegou bem. Eu sei que o Duarte estava com o amarelo, mas o Frias, meu Deus do céu, estava jogando muito mal nessa partida, muito mal mesmo. E, enfim, eu acho que essa é a única ponto que a gente pode colocar do Vojvoda, porque sobre o técnico do Santos, ele tentou. Em todos os últimos jogos a gente jogava num 4-4-2, ali num losango no meio de campo. Dessa vez ele tenta algo diferente, ele bota um 3-5-2, de fato. Mas o meio de campo ainda com o Barreal ali, tudo mais. Quer dizer, um ataque com o Barreal, dessa vez, tirou o Guilherme do ataque. Eu acho que isso foi até interessante, eu gostei do Barreal no primeiro tempo. Eu acho que ele bota 3 zagueiros, mas aí os zagueiros vão muito mal, o que acaba com o esquema tático, né? Acaba com o esquema tático. Dá liberdade de ataque pro Souza, tanto que o primeiro gol é de uma liberdade tática ofensiva que o Souza ganha nesse posicionamento do Vojvoda. Então assim, eu vejo vantagens desde que os zagueiros estivessem bem, eu acho que era um esquema que seria super interessante se a zaga fosse bem. Só que no primeiro tempo a gente viu uma zaga muito mal, eu acho que também tem muito a ver com o posicionamento do Adonis e do Duarte, sim, eu acho que aí é um fator de problema desse esquema, porque você coloca na direita um zagueiro lento, como foi o caso do Adonis, você perde velocidade, e o Duarte tem bem mais velocidade do que o Adonis, então pra mim tinha que estar ele pela direita, mas o Adonis pra mim tava mal em tudo, tá? Até pro alto, perdendo no corpo, cara, eu não gostei nem um pouco da partida do Adonis, tá? Eu acho que, e aí se você tem uma linha de 3 zagueiros que a sua dependência defensiva e ela tá ruim, num jogo que a gente vai ser pressionado, você perde o jogo. E nisso o Santos toma um gol com 20 e poucos segundos e um erro ridículo do Adonis Frias, cara. Ridículo. E aí eu tenho que deixar claro, tá? O Adonis perdeu... Cara, vamos falar depois jogador a jogador, mas que partida ruim. 1-0 pro Botafogo. O Santos volta a ter domínio de bola, dominar. Só que assim,
O que me chama atenção também, o Santos tá criando muito pouco por baixo, né? O Santos pouco consegue criar tocando a bola, fazendo jogadas entre seus jogadores, é muito cruzamento na área. Mas num desses cruzamentos aleatórios do Igor Vinícius, a bola sobra pro Souza, que se antecipa a marcação do Botafogo, vai muito bem no lance, e empata o jogo. Um gol muito importante que o Souza fez, mostrando o que a gente falava nos outros vídeos, que era a teimosia do Vojvoda usar o Souza, usar o Escobar, que o Souza era muito mais útil. Mostrou isso em pouquíssimo tempo no jogo hoje. Fez o primeiro gol dele no ano, acho, ou pelo menos no Brasileiro. Mesmo assim tá suspenso, mas a gente fala um pouco de arbitragem depois. O Santos empatou o jogo. E no segundo tempo ali, mudou o esquema tático, tirou o Duarte, botou mais um jogador, uma jogada rápida. Na verdade, não foi nem no segundo tempo, foi no final do primeiro. Novamente pela direita, eu acho que nem foi o Adonis, eu acho que o Adonis não se entendeu com o Igor Vinícius de quem devia marcar quem. O Adonis marca um dos jogadores ali, deixa a direita livre. O Igor não recompõe, não vai lá fechar. O Joaquim dá um tapa espetacular e faz 2-1. Golaço, tá? Do Corrêa também, tem que falar isso. Um mérito muito grande do jogador do Botafogo. 2-1 feito, o Santos tem que voltar diferente. Tira o Duarte, bota o Guilherme. Acho que taticamente ele tentou alguma coisa, mas o Guilherme, o Guilherme tá insuportável, cara. Tá insuportável. O primeiro tempo inteiro Santos jogando tão mal, tomando gol com segundos. Eu não fiquei tão bravo e tão, nossa, gritando tanto quanto quando o Guilherme entrou, cara. Todas as decisões dele são erradas, cara. Incrível. Todas as decisões dele erradas. Ele pega a bola na ponta esquerda, vai pra zaga, cortando, dando aqueles cortinhos. É horroroso como o Guilherme tá hoje. Sei lá, tentava o Bilal, o Ropinho. O Guilherme ali nossa, tá de doer. Tá de doer. Mas beleza, entre o Guilherme, o Santos muda novamente taticamente, vira pra mim quase como um 4-4-2/4-3-3. Uma jogada rápida pela direita, o Barreal é derrubado, sofre pênalti, o juiz não dá. Vai lembrar, até o gol do Botafogo foi falta no Lautaro antes do gol, tá? O juiz também não deu. Aí tem um pênalti do Barreal que o juiz não dá, a bola gira, vai pro Souza, sofre pênalti, aí não tem nem como não dar. Barreal mesmo bate, faz 2-2 e acaba o jogo no 2-2. O Santos até tentou criar algo um pouquinho, mas com o Tiquinho Soares em campo, que depois o técnico colocou, o Escobar entrando ali. Acabou, e aí pra acabar o jogo, o juiz dá um amarelo pro Souza por simulação em um lance que teve tranco, sabe? Não era simulação, não era falta também, não era pênalti, mas não era simulação. E tira o Souza do próximo jogo, cara. Inacreditável, cara, inacreditável. Tem uma partida que a gente olha pra arbitragem e fala que ela não prejudicou o Santos. Hoje, novamente, prejudicado por erros de arbitragem. Então, enfim, jogador. O Brasão começou meio inseguro, meio mal. Me preocupou o Brasão no começo do jogo. Primeiro tempo bem inseguro, mas o segundo ele salvou o Santos, tá? Se o Santos não toma mais, se o Santos não perdeu demais, se o Santos não tomou mais gol, é muita responsabilidade do Brasão. Igor, eu acho que o Igor ofensivamente ele dá mais opções, ele ajuda, mas defensivamente ele dá alguns vacilos grandes. Pra mim o segundo gol foi mais culpa do Igor, tá, do que do Adonis. Adonis, péssimo, horroroso, tenebroso, horrível. Cara, eu contei na partida, ele não ganhou uma jogada na velocidade de ninguém do Botafogo. Eu fiquei assustado, cara. Duarte, acho que compensou bastante o Adonis, mas ficou muito exposto pelo Adonis. Tomou amarelos muito pra cobrir o Adonis. Acho que não fez uma partida tão ruim. Mas o Adonis jogou todo mundo pra baixo, inclusive o próprio Luan Pérez, que também eu acho que foi bem até. O mais consistente dos três, é óbvio. Souza joga muito. Muito. Não tem como Escobar jogar. Schmidt, eu gostei do Schmidt, tá? Eu sei de novo do Schmidt, entrou bem, compôs o meio de campo, acho que foi bem. O Vitor Hugo se esforçou muito mesmo. Gostei da partida do Vitor Hugo, dá pra entender porque que ele bancou ali o bom tempo, acho que faz sentido. O Arão entrar, eu até entenderia se tivesse ganho do Vitória. Não ganhando do Vitória, provavelmente tinha que ser o Gabriel bom tempo, tá? É um que muita gente não tão bem. Vamos ver quem falta. Aí tem o Roleiser, que o Roleiser, eu até contei, ainda mais no primeiro tempo, eu achei o Roleiser bem abaixo mesmo. Mas, cara, segundo ele dá uma melhorada, mas ele tá meio nervoso, ele tá falhando muito, a gente tem que fazer críticas ao Roleiser. O Roleiser é complicado às vezes, cara. O Roleiser tem que ser mais definido, mais definidor. E isso tá faltando muito. O Barreal, pra mim, tá sendo o melhor do Santos. Ele define as jogadas, ele vai bem até. Não é craque, longe disso, mas tá sendo um dos melhores do ataque do Santos. Guilherme é horroroso, não dá pra jogar. Lautaro, cara, ele é tudo, né? Ele é tudo, menos centroavante, cara. Centroavante que é incapaz de fazer gol, é inacreditável.
A história é pro banco a opção o Tiquinho Soares, sabe? Porque a outra opção tá lá no Shakhtar metendo gol pra cacete. Tiquinho entra, pelo amor de Deus, a gente preferia que ficasse o Lautaro. Ficou o Lautaro, eu acho, né? Sei lá. É muito jogador ruim, cara, no mesmo lugar. Tá complicado. Próximo jogo sem Souza. Tá difícil ter esperança, né? Acho que se esse 3-5-2, sei lá. Não sei. Não sei mais nem o que achar. É isso, meus queridos. Agora eu fui.